Ok, voltei aqui e vou falar um pouco sobre inquérito policial. Antes do inquérito existe a investigação preliminar, ou seja, PEC mais ISA, PEC mais ISA, PEC mais ISA, prova de existência de crime mais indícios suficientes de autoria. Então, após essa investigação preliminar, aí parte-se para a instauração do inquérito policial. O inquérito policial, ele é um procedimento administrativo. É um procedimento administrativo e informativo, composto por um conjunto de diligências coordenadas e executadas pela Polícia Judiciária, destinada a reunir os elementos necessários à apuração da infração penal, ou seja, a materialidade do delito praticado e indícios que apontem a autoria. Como nós já falamos, tem que haver indícios suficientes de autoria. Esse inquérito policial, houve aquele procedimento, se soube da existência de um crime, então esse indício suficiente de autoria, sabe quem é o autor, quem praticou aquele crime, então instaura-se um inquérito policial, que é um procedimento administrativo, podendo ser levado para o processo judicial ou não, no caso aqui, processo penal. Então, segundo o professor Guilherme de Souza Nutti, o inquérito policial é um procedimento preparatório da ação penal, de caráter administrativo e voltado à colheita preliminar de provas, para apurar a prática de uma infração penal e sua autoria. Então, já sabe-se que houve essa infração penal, já sabe-se, então está buscando quem seja o autor dessa infração penal. Então, se existe elementos suficientes de prova da autoria, então instaura-se esse inquérito policial. Então, nessa instauração, quem vai poder instaurar esse inquérito policial? O delegado de polícia. É a Polícia Judiciária que instaura o inquérito policial. E a autoridade policial, que é o delegado de polícia, que vai investigar esses fatos. Vai dirigir-se ao local do crime, vai colher provas, vai ouvir o suspeito, vai determinar que se proceda o exame de corpo de delito, vai ouvir a vítima, apreender objetos, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas, averiguar a vida pregressa do indiciado. Tudo isso vai ser feito nessa investigação dos fatos. Então, após isso, investigou-se fatos, sabe-se que realmente quem é o autor daquela infração penal, quem cometeu aquele crime. Então aí sim, aí a instauração desse inquérito policial, aí vamos entrar com a ação penal. E para entrar com essa ação penal, como é que vai se proceder? A ação penal ela pode ser privada, ação penal pública condicionada ou ação penal pública incondicionada. Na ação penal privada, o ofendido, a vítima, ele representará pela instauração do feito. Ou seja, o ofendido ele é o titular da ação, na ação penal privada. Já na ação penal pública condicionada, está dizendo, exige-se uma condição. Nessa ação penal pública condicionada,
ela já não é privada, ela é pública condicionada. E a condição é representação do ofendido, isso é condição de procedibilidade, ou seja, não vai atuar, não atuará de ofício, ou através de requisição do ministro da Justiça. Isso no caso de ação penal pública condicionada. Já no caso de ação penal pública incondicionada, aí pode ser requerimento do ofendido, através do auto de prisão em flagrante, prendeu ali o elemento em flagrante delito, pronto, instaura o inquérito policial, dentro do inquérito policial ele foi preso em flagrante, pronto, ação penal pública incondicionada. Ou também requisição do Ministério Público ou do juiz, da autoridade judiciária, que é o juiz. E nesse caso, podendo também a instauração ser de ofício, nessa ação penal pública incondicionada, podendo se instaurar de ofício por meio de portaria, independentemente da requisição de qualquer outra autoridade. E a quem se destina? Vai ser destinado, o destinatário direto dessa ação é o Ministério Público. O Ministério Público, ele pode, se destinou a ele o inquérito policial, ele pode propor a ação penal. O inquérito policial foi destinado a ele pode propor a ação penal, ele pode requerer o arquivamento. Então ele propõe a ação ou ele requer o arquivamento do inquérito. E o destinatário indireto é o juiz. O juiz ele pode receber a denúncia ou ele pode rejeitar a denúncia. Então isso é o que nós falamos sobre o inquérito policial. Então daqui a pouco nós vamos voltar outra hora para falar um pouquinho mais sobre o inquérito policial. Tchau, tchau.